Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta e dando continuidade ao nosso curso de Java. Hoje a gente vai falar sobre programação dinâmica, utilizando variáveis. Então, só recapitulando na aula passada, a gente aprendeu sobre comentários, que são úteis para a gente indicar notas no nosso projeto. Se a gente está desenvolvendo e a gente eventualmente quiser fazer alguma anotação, a gente usa comentários. O ponto de entrada, que é a nossa função main, é o nosso método main, que diz respeito ao sistema para ele encontrar onde o nosso programa vai começar, né? Métodos, que são instruções que a gente define que podem ser reutilizadas mais para frente, que a gente vai falar mais disso, como por exemplo a instrução do println. E agora a gente vai falar mais a fundo sobre esse tópico de propriedades e variáveis, que nada mais é do que o lugar onde a gente vai começar a armazenar e manipular dados no futuro. Então, até o momento, a gente simplesmente fez alguns tipos de programas que faziam sempre a mesma coisa, né? Eles mostravam os mesmos resultados, os mesmos textos, enfim, não era de fato um programa dinâmico. Então, talvez você já tenha entrado em algum site, por exemplo, onde ele mostra o nome do usuário quando você faz o login, por exemplo, olá, Thiago, seja bem-vindo de volta, esse tipo de coisa. Então, todo o contexto de computacional, né, de programação em si, de manipulação de informação como um todo, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser customizável, né, customizada. Por exemplo, se a gente abrir o aplicativo, o site do YouTube, no site do YouTube a gente vai ter aqui as opções para a gente escolher, né? Por exemplo, essa opção aqui de Dark Theme. Eu posso mudar o estado da minha tela, eu posso definir a língua do meu aplicativo ou do meu site de preferência que eu esteja utilizando. Enfim, tudo isso daqui são coisas dinâmicas. O nome de usuário que aparece daqui, tá? Todas essas informações são informações dinâmicas que a gente precisa entender como que a gente começa a manipular, tá? Então, de fato, o que são variáveis? A gente utiliza variáveis para a gente conseguir armazenar esses dados dinâmicos, tá? Mas no fim do dia, esses dados dinâmicos são nada mais nada menos do que espaços de memória onde o seu computador armazena esses dados, tá? O computador ele não vai conseguir necessariamente armazenar textos, de fato, como a gente está escrevendo aqui, por exemplo, olá texto. O computador, no fim do dia, ele armazena somente números, tá? É só números que ele armazena e a gente vai falar mais sobre números e armazenamento de dados. Mas imagine o seguinte cenário. Todos os lugares, todas as coisas que a gente escreve, todas as instruções, todos os textos, todas as variáveis, quase tudo que a gente escreve aqui, eles são armazenados em memória do próprio computador. Então tem aqui um exemplo clássico de uma memória RAM de um computador, tá? É meramente ilustrativo, mas dá para você entender um conceito. Cada memória é como se fosse uma casa, tá? É literalmente um espaço onde lá dentro tem tamanhos específicos e ele pode ser armazenados dados nesses endereços aqui, tá? Para a gente gerenciar isso aqui manualmente e fazer o armazenamento dos dados nos lugares específicos é alguma coisa meio que surreal. E é por isso que a linguagem de alto nível vai facilitar a nossa vida para a gente armazenar dados aqui dentro, tá bom? Então, entenda só variáveis como espaços alocados onde a gente vai conseguir armazenar as nossas informações e depois a gente vai ter uma referência para acessar essas informações lá no futuro quando a gente precisar. Então, como que a gente declara variáveis aqui no Java, tá? Eu vou apagar todas essas comentários, essas instruções e a gente vai começar aqui do zero novamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, deixa eu só diminuir o espaço aqui, é que quando a gente começa a escrever espaços de memória, a gente tem sintaxes diferentes, a gente precisa usar palavras específicas, tá? Assim como a gente utilizou aqui para definir o ponto de entrada do nosso programa. Então, no Java moderno, tá? A gente pode declarar uma variável, a gente pode armazenar, fazer um espaço no nosso computador para armazenar textos, números fracionados, condições booleanas que a gente vai falar mais para frente. Então, para fazer isso no Java moderno, a gente usa a palavra privada var. A palavra privada var automaticamente é uma referência para variable, tá? Ou variável, se você queira chamar assim também dessa forma. E a gente começa a definir o nome de referência para aquele espaço de memória. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar um espaço de memória de texto, eu posso escrever aqui, ó, var.login, que seria o espaço armazenado de login, tá? Recebe, quando a gente dá único igual, a gente está dizendo recebe, então esse espaço de memória
tá? Onde a gente pode acessar através da referência login, ele vai armazenar, por exemplo, um texto. Então, o texto seria olá, tá? E a gente põe um ponto e vírgula porque a gente definiu a instrução. Então, isso daqui no Java moderno é uma instrução para definir uma variável que tem uma referência com o nome de login, tá? Esse nome pode ser qualquer nome que você queira, porque é a sua referência, o computador não necessariamente se importa com o nome que você coloca aqui, porque o que importa para ele é o que você definiu e o conteúdo que você definiu. Então, se a gente fazer uma analogia bem cru mesmo, tá? Bem simples, é como se eu tivesse pedido para o computador o seguinte: olha, computador, eu quero guardar um texto chamado olá. Mas para isso, me reserve um espaço de memória, e aí a gente definiu o var, que depois eu vou acessar esse mesmo espaço aqui, que eu estou mostrando aqui, com essa mesma sequência de endereço, pela palavra login. Então é isso que ele está fazendo no fim do dia, tá? Então se eu agora tentar usar a instrução de imprimir, que a gente usou na aula passada, system.out.println, eu não preciso necessariamente agora passar aqui dentro diretamente a palavra específica lá. Eu posso passar uma referência de uma variável, tá? Então, se a gente mandar rodar o nosso projeto, ele vai ter o mesmo resultado que teve da aula passada, tá bom? Então, o que isso aqui quer dizer no fim do dia? É uma variável, eu posso mudar o estado dessa variável depois na ordem da execução. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a própria referência da variável login, que a gente já tinha definido, tá? E vou mandar ela receber a palavra mundo. Então, substituir, tá, o conteúdo dessa variável. Se eu mandar rodar novamente, como a gente executa sempre de cima para baixo, automaticamente ele vai imprimir o conteúdo dentro dessa variável, que no caso é a palavra mundo, tá? Então entenda, eu vou repetir de novo, vou ficar repetindo essa frase porque é para você internalizar o conceito. A teoria é importante e também a prática é importante para você executar. Então, login é simplesmente o nome da referência, é o nome de referência que a gente usa para um determinado tipo, nesse caso é uma variável que fica armazenada dentro dos slots da memória RAM do computador, tá bom? Então, assim, de uma forma humanizada, a gente consegue conversar e acessar aqueles espaços específicos de memória para a gente conseguir manipular depois durante o programa, tá? Então, essa é a forma de a gente armazenar variáveis dentro do código, dentro do Java. A gente pode definir, por exemplo, variáveis para armazenar textos, que a gente já aprendeu entre aspas, a gente vai guardar textos aqui. A gente pode definir também números, então vou definir uma variável com uma referência chamada number1 e vou colocar aqui, por exemplo, 01, por 10, por 10 aqui, e aqui eu vou imprimir a variável number1. Então, ele vai imprimir o conteúdo desta variável, que no caso é o número 10. Se eu apertar para rodar, novamente ele vai imprimir aqui o número 10. Se eu colocar 10.3, ele vai fazer a mesma coisa, tá? E assim por diante, tá? Agora, o computador, ele não entende necessariamente textos, tá? Ele não compreende números fracionados. O que ele compreende no fim do dia é sempre um número complexo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente está imprimindo textos, como é que o computador interpreta esses textos? A gente tem, no mundo computacional, a grosso modo, tudo que o computador interpreta são números. Então, ele tem uma tabela de fazer referências de cada caractere do alfabeto e ele transforma todos esses caracteres em números para ele compreender. Então, eu vou abrir aqui uma imagem bem ilustrativa também. É como se fosse isso daqui, tá? O computador só entende números, 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, como eu falei na aula passada, nos vídeos introdutórios. Ele só entende tensão, voltagem, energia, tá? Então, para ele entender energia, de uma forma ou de outra mostrar na tela para o usuário através dos pixels e pintar todo o monitor aí para você, ele vai precisar de energia. Então aqui é uma referência bem simples, tá? Meramente ilustrativa, é como se fosse isso. Se eu tivesse que escrever a palavra, por exemplo, olá, como a gente tinha escrito aqui, ó, olá, ele simplesmente teria que escrever todas essas sequências de números, tá? Para fazer o olá. Então ele teria que escrever tudo isso daqui, depois ele teria que escrever todo esse L aqui, e depois todo esse A aqui para escrever olá. Não é necessariamente assim que ele faz, tá? É muito mais complexo que isso, mas é para você ter uma noção do que ele faz por baixo dos panos, por baixo do capô aí do seu carro, tá bom? Então esse aqui é o motor mesmo que acontece.
Agora, perceba que eu mudei para texto, tá? Que eu coloquei olá, então no fim do dia ele vai transformar isso daqui em número e vai interpretar em número e vai mostrar pra gente o resultado aqui. Mas mesmo assim eu defini como number, né? Eu escrevi aqui, ó, number, que é número, tá? Eu escrevi number e ele está interpretando porque, de novo, é esse mesmo conceito. Isso daqui é só a referência, tá? É uma referência para um espaço de memória. Não que ele necessariamente precisa definir a palavra number. Você pode escrever o que você quiser. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, ó, chaves. Chaves, por exemplo. E eu vou colocar aqui, ó, chaves. E ele vai interpretar normalmente, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, nomes de variáveis são importantes para a gente definir e a gente compreender o que quer dizer o conteúdo daquela variável. Então, voltando aqui no nosso caso inicial, a gente tinha o login. Então, quando eu leio esse programa, eu entendo que o conteúdo armazenado nessa variável diz respeito ao login de um usuário, por exemplo, tá? Então, é assim que funciona. Agora, a gente pode definir outras variáveis. Eu vou definir aqui, por exemplo, a variável de senha. Aqui, ó, password, como qualquer letra, e também imprimir o password aqui. Vamos imprimir aqui o password e ele continua funcionando normalmente a nossa instrução de imprimir na tela, tá bom? Então, que tipo de variáveis a gente tem? A gente tem variáveis do tipo de textos, que a gente chama de strings, aqui em linhas computacionais. A gente pode ter variáveis do tipo de números, que a gente chama de inteiros ou ints, tá? A gente também tem variáveis com números fracionados ou casas decimais, que a gente chama de double, tá? E a gente tem variáveis do tipos com expressões condições, que a gente chama de condições booleanas, que foi o criador, né, que descobriu a condição verdadeiro ou falso. Então, a gente tem duas condições aqui, verdadeiro ou falso. Eu vou falar mais daqui a pouco, tá bom? Então, esses aqui são os tipos de variáveis, tá? No Java moderno, quando a gente especifica um var, automaticamente quando ele atribui, quando você diz para ele o seguinte, ó, eu vou definir um var chamado number 1 e vou receber aqui o número, a palavra 200. Tá? Ele entende que, como está entre aspas, isso aqui é um texto 200, não necessariamente um número representativo para ele. Mas se eu tirar as aspas e deixar como número, ele entende que isso daqui é um número inteiro. E se eu pôr casas decimais, ele entende que é um número fracionado. Tá? Ou se eu colocar, por exemplo, true como verdadeiro, ele entende que é uma condição verdadeira ou uma condição falsa. Então, com Java moderno, a gente simplesmente precisa definir var e automaticamente ele sabe o tipo de dados. E a gente vai começar a abordar agora tipos de dados. Então vamos lá. No começo dessa aula eu falei que o computador só vai interpretar números no fim do dia. Seu texto vai ser número, suas condições fracionadas vai ser um número, tudo vai ser número. Os seus objetos lá na frente, quando você for criar um usuário na sua tela, vai ser número. As cores que você define no site é tudo número. Tudo no fim do dia vai ser número. O computador só vai interpretar números, tá? A soma é feita com números, a divisão também é feita com expressões também. Então, para que a gente conseguisse falar com o computador nativamente, lá na mesma língua dele, vamos dizer assim, a gente poderia falar tudo em número. Falar sempre com ele em número e compreender em número, mas a gente não consegue falar tudo em número. É surreal conversar em números. Então, a gente utiliza tipos de dados para a gente conseguir falar com uma linguagem de alto nível, como por exemplo a Java, para a gente dizer para o computador e ele interpretar em números e a gente compartilhar com outro desenvolvedor e a gente conseguir ler o código, tá? Então, se a gente vai eventualmente ler um texto, a gente tem que definir que aquele tipo de variável, aquele tipo de dado armazenado naquele espaço específico de memória é um texto. Então, por isso que a gente define tipos de dados. Se a gente conseguisse falar tudo em número e se conversasse com a máquina como ela mesma se conversa sozinha, a gente conseguiria falar tudo em número, mas não é isso que acontece no fim do dia, tá? Então, existem alguns tipos de dados que a gente precisa definir, existem vários deles, eu vou te mostrar o essencial por hora, depois a gente explora outros, tá? O primeiro tipo de dado que a gente tem são textos, são palavras, que a gente chama de string. Então, da mesma forma que eu defini um var aqui, eu posso definir novamente aqui um outro var aqui, tá? Então, eu vou comentar essa linha aqui, tá? E a gente vai definir aqui, ó, o tipo string, o nome da referência, que no caso é login, novamente recebe o conteúdo. Olá.
tá? Então, se a gente for ver, o primeiro caractere aqui vai ser sempre o tipo. Depois a gente vai ter o nome da referência. E depois a gente vai ter recebe e o conteúdo da referência. Tá? Então é assim que funciona para a gente declarar. Esse daqui funciona só em módulos antigos do Java. Eu não sei necessariamente a versão, se é a versão 10, se é a versão 11 para baixo. Você precisa declarar o tipo. Você obrigatoriamente tem que declarar o tipo. Se você pôr só var, ele não vai entender, tá? Porque ele não vai fazer essa tradução automática para você. No Java moderno ele faz isso automaticamente, mas no Java mais antigo, né? Porque a gente já está evoluindo bastante com Java, você não pode pôr direto var. Então, esse é um tipo de texto, tá? String é para a gente guardar variáveis. É a representação, vou colocar aqui a representação de textos da tabela ASCII, por exemplo, que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, tá? Então, isso daqui é traduzido em textos e em caracteres que o computador consegue compreender. Outro tipo é o inteiro, a gente já falou ali. Então, a gente define aqui, ó, int, ele até marca a palavra privada colorida. Então, a gente vai pôr aqui, ó, int number1 recebe 10. E aí a gente já tem o número. Mas ele está mostrando um erro aqui, tá vendo? Ele já está mostrando um erro aqui porque a referência number1 já está apontando para um espaço de memória com outro tipo, ó, tá vendo? Então eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome dentro do mesmo escopo de bloco de código, tá bom? Então, sempre quando a gente define blocos de código entre chaves, a gente precisa definir sempre um nome único, senão eu vou sobrescrever esse nome aqui, não faz sentido nenhum, tá? Então eu vou tirar ele aqui porque eu não vou utilizar ele aqui por hora, porque eu vou começar a explicar tipos, tá? Mas a gente declarou aqui também o número, então eu posso imprimir o número aqui, mandar rodar novamente, e ele vai imprimir o número 10 aqui, tá vendo? Então esse aqui, pra gente, é um texto. E isso daqui é um número. Eu poderia representar esse mesmo número 10 no formato de texto, colocando entre aspas, tá? Só que aí eu precisaria trocar isso aqui para string. E aí sim eu estou dizendo para o computador, olha, ele agora é de fato um texto. Vamos tentar representar ele como inteiro e tentar passar aspas para ele. Tá vendo que ele marca um erro? Se a gente tentar rodar novamente, vai dar erro no nosso programa. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Tipos incompatíveis. String não pode ser convertida para inteiro. Então, automaticamente, a nossa IDE vai mostrando o erro que a gente está escrevendo no nosso código, tá? Então, inteiro a gente não define entre aspas, a gente define diretamente, precisamente assim. Outro tipo que a gente tem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Inteiro é a representação de números inteiros, tá? Outro tipo que a gente tem é o tipo double. Double é um tipo onde a gente representa basicamente, vou aqui a representação de números fracionados ou decimais, como você queira chamar. Então, eu vou colocar aqui um percentual, chamar de percent, igual a 24,30. Então, aqui a gente tem a representação de um número decimal. Vamos imprimir a instrução de cima para baixo. Vou colocar aqui dentro do parênteses o percent, tá? E aí eu vou mandar rodar e aí ele vai imprimir 24,30 aqui, tá? Você viu que ele tirou o zero porque ele viu que não fazia sentido eu imprimir o zero aqui, porque é uma casa decimal, entre aspas, inútil nesse caso. Vou pôr 33 só para você ver o resultado aqui acontecendo, tá? Então tá ali 24,33. Então assim a gente vai criando outros tipos de dados. Qual outro tipo de dado que a gente tem? A gente tem o tipo Boolean, que é uma representação, de novo, vou pôr aqui a representação booleana. Uma representação booleana, ela possui dois estados. É o estado verdadeiro ou o estado falso. Um exemplo de uma expressão booleana que a gente pode ter uma definição se o cara é motorista ou não. Então, eu vou pôr aqui, ó, is, que é a, é driver. Is driver igual a true. Então, ele é um motorista? Sim, ele é um motorista. Então, eu posso imprimir aqui a expressão como isDriver, tá? E aí eu vou rodar novamente e ele vai imprimir true. Eu posso usar false também. Então, só são duas expressões que eu vou adicionar aqui numa expressão booleana.
tá? E agora você pode estar se perguntando, mas Thiago, você está escrevendo tudo em inglês, number, percents, driver. Se eu escrever em português, funciona? Funciona. Posso colocar aqui, ó, motorista, colocar aqui, ó, percentual, número 1 e login, porque é acesso, pode ser. Tá? Vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque isso aqui é só uma referência, à representação do seu conteúdo, é uma referência do tipo. Então, o que é importante é o tipo e o conteúdo do tipo. Isso daqui é só para você conseguir acessar o conteúdo dentro, o conteúdo dessa variável aqui, o conteúdo que foi armazenado dentro desses tipos aqui, tá bom? No fim do dia, tudo é inteiro, mas para a gente representar, a gente representa dessa forma aqui. E por que você escreve em inglês, Thiago? Olha, eu escrevo em inglês porque todo o mundo escreve programação, em qualquer lugar que você for trabalhar, é importante você manter o seu código em inglês, porque qualquer desenvolvedor em qualquer lugar do mundo, é uma linguagem universal, vai conseguir interpretar o que o seu código está escrevendo, tá? Se você for passar um código desse daqui para um americano como palavra motorista, ele não necessariamente sabe o que é motorista. Vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Mas eu não aconselho você escrever as coisas em português, porque necessariamente você não vai estar sendo um desenvolvedor profissional aí, tá? Então, se você quer distribuir o seu código para o mundo afora, se você quiser que outros desenvolvedores participem do seu projeto, que entrem na sua equipe, que trabalhem com você de forma mais profissional mesmo, eu aconselho você se acostumar com a língua inglesa. Eu sei, talvez seja difícil agora, para mim também foi no começo, mas com o tempo você vai acostumando. É assim que acontece na vida. Você não vai aprender do dia para a noite, tá? Mas é importante você pôr em prática. Como eu já falei, eu vou dar o recado novamente. Esse curso de Java você não pode assistir como se fosse um filme da Netflix, simplesmente para entretenimento. Se você quiser assistir por entretenimento, ótimo, tudo bem, mas eu aconselho você pôr a mão na massa, senta na cadeira, abre o editor e escreve os seus códigos, tá bom? Cometa os mesmos erros que eu cometer, cometa seus próprios erros, deixa o compilador mostrar erro aqui, tente rodar, veja que a palavra de erro aparece aqui, tá? Então é importante você começar a se acostumar com a língua inglesa, porque todos os erros vão te mostrar aqui, vão ser erro escrito em inglês, tá? Se você escrever alguma coisa errada aqui e tentar rodar, e o próprio computador vai te mostrar o que está escrito errado em inglês. Então, se acostume com isso. Programação não é necessariamente fácil, é simples, mas não é fácil. É simples porque é uma metodologia que você vai fazer numa sequência. Existe um método, uma vez que você aprende um método, é simplesmente internalizar esse método, tá bom? Então, acostume-se com o inglês, eu vou escrever sempre em inglês daqui para frente. Então, é assim que eu programo há anos e é assim que eu te aconselho a programar há anos também daqui para frente, tá bom? Então, retomando aqui a nossa aula de variáveis, tá? Então, variáveis basicamente é isso. Então, vamos recapitular aqui, tá? Variáveis, vamos lá, variáveis. Variáveis, o que são variáveis? Variáveis, no fim do dia, tá? São espaços de memória alocado, representado por tipos, tá? Então, a gente tem o tipo inteiro, o tipo double, o tipo boolean. Existem outros tipos, eu vou falar deles mais para frente, mas basicamente são esses 4 principais que você vai utilizar 90% do seu tempo, tá bom? Inteiros, doubles, que são números fracionados, booleans, para marcar uma condição verdadeira ou falsa, e string para armazenar textos representativos aí que a gente tem, para a gente não ficar toda hora falando de 0 em 1, 0 em 1, 0, 0 em 1, isso que seria absurdamente loucura falar dessa forma, tá bom? Então, uma vez que a gente define a variável, a gente pode armazenar, usar elas para pegar a referência do seu conteúdo ou mudar o seu estado durante a execução do programa. Então, nesse caso aqui, o número foi definido como número 10 e a gente pode mudar o estado do número durante a execução do programa. Eu vou mudar agora para 30. Se eu executar agora, nesse momento, na hora que eu imprimo esse código, ele está 30. Antes de passar por essa linha de código, se a gente imprimir novamente, o número vai estar 10. Então, a gente vai imprimir 10, depois 30. Por quê? Porque eu mudei o estado dessa variável durante a execução. Então, agora a gente tem um código um pouquinho mais dinâmico do que a gente não tinha antes, tá? A gente pode definir a variável atribuindo o valor direto que nem eu fiz aqui, tá?
Ou a gente pode primeiro definir o espaço de memória aqui, tá? Eu vou apagar esse daqui, senão eu não vou ter referência. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo. Apaga tudo. Deixa só a nota ali. Então vamos lá. A gente pode definir o tipo e o nome da variável de referência. Por exemplo, number. E a gente pode simplesmente declarar. Isso daqui a gente chama de declaração. Aqui, ó, declarando variável. Isso aqui é uma declaração. Uma vez a variável declarada, eu posso atribuir um número para ela. Então, eu vou acessar ela e vou dar um recebe um número como 55. Depois de eu ter atribuído o número, eu posso imprimir esse número numa saída ou manipular ele com outro número, por exemplo. Então, eu vou imprimir aqui um número. Eu posso somar, por exemplo, número mais 10. Quanto que daria esse resultado? Daria 65. Por quê? Porque eu estou somando o conteúdo dessa variável, que é 55 mais 10. Então, é como se eu estivesse passando aqui 55 direto, tá? Então, a gente vai manipulando a programação dessa forma. Então, esse aqui é um espaço de memória onde a gente acessa pelo nome dessa referência que eu escolhi e atribui o valor 55, onde esse tipo é um inteiro. Então, eu poderia escrever outro tipo aqui. Vou escrever aqui, madruguinha. Madruguinha. A referência para o meu número inteiro, que tem algum número, espaço de memória lá, se chama madruguinha, e eu posso manipular esse número representativamente falando como madruguinha, tá? E aí o resultado é o mesmo. Então, isso daqui são variáveis, é assim que a gente manipula variáveis, tá bom? Volte esse vídeo, assista ele de novo, brinque, crie suas próprias variáveis para você internalizar esse conceito. Crie essas variáveis utilizando o método legado do Java, onde você define os tipos, ou crie utilizando o var também, para você conseguir eventualmente atribuir direto o valor que você quer. Também funcionaria da mesma forma, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.